Olá, tudo bem? O assunto da trilha da semana é operações com frações. Para isso, nós percorreremos o seguinte caminho. Iniciaremos falando da equivalência de frações, um conceito bem importante para compreender principalmente a adição e a subtração de frações, e na sequência revisaremos a multiplicação de frações e a divisão. Então, para começar, vamos retomar o conceito de equivalência. A gente fez algumas comparações na régua de frações na outra videoaula. Então vamos pensar um pouco mais nisso. O que é maior, 1/2 ou 3/6? Então vou destacar 1/2 e 3/6 e parece que as duas frações têm o mesmo tamanho. Então se eu passar uma reta ali para ter certeza, eu consigo de fato comprovar que 1/2 tem o mesmo tamanho de 3/6. Então são frações que têm o mesmo valor, né? Então, 1/2 e 3/6 são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que têm o mesmo tamanho, né, e são escritas com numeradores e denominadores diferentes. Além de 1/2 e 3/6, a gente tem outras frações equivalentes a esse par, como 2/4, né? Se a gente observar aqui, ó, 1/4 mais 1/4 também está batendo na reta, 4/8 também está batendo na reta, e assim sucessivamente. Então, existem infinitas frações equivalentes a meio. Vamos pensar em outro par de frações, 3/4 e 6/8. 3/4 e 6/8 têm o mesmo tamanho, ou seja, 3/4 é equivalente a 6/8. Por que isso ocorre? Dá no mesmo a gente dividir um inteiro em 4 partes e tomar 3, ou então dividir um inteiro em 8 partes e tomar 6. Né? Então, as coisas são equivalentes, elas têm a mesma proporção. Mais um par. O que é maior? 1 inteiro ou 3/3? Então, 1 inteiro e 3/3 também tem o mesmo tamanho. Então, a gente diz que essas duas frações são equivalentes, elas equivalem à mesma coisa. É a mesma coisa ter um inteiro ou então dividir em 3 partes e tomar as 3 partes, né? E aí existem outras frações que a gente consegue enxergar aqui nessa régua que são equivalentes a um inteiro. 2/2, 4/4, 5/4, 6/6, 7/7, 8/8 e assim sucessivamente. Então, existem infinitas formas de reescrever um inteiro usando a notação de fração, ok? Bom, para a gente entender um pouco mais a noção de equivalência de frações, a intenção aqui é retomar um pouco o cálculo mental da primeira semana, que envolvia a divisão por 5. E a gente até falava lá que tinha relação com a equivalência. Então, vamos retomar para fazer uma ponte aí entre as duas coisas. A situação era a seguinte: observe como Giovanni, um aluno de outra escola, faz divisões por 5. Então, para fazer 190 dividido por 5, ele faz 380 dividido por 10 e chega no 38. 225 por 5, 650 por 10, que são 65. 817 por 5, 1.634 por 10, que são 173,4. O que o Giovanni faz? Ele dobra o dividendo e dobra o divisor. E aí, então, 190 vira 380, 5 vira 10. Dobra o dividendo, vira 650, dobra o divisor, vira 10. Né? E a gente disse que isso funciona porque toda divisão pode ser escrita como uma fração. Então, 190 dividido por 5 é a mesma coisa que 190 quintos. E 190 quintos e 380 décimos são frações equivalentes. Então, a gente já sabe, portanto, que toda divisão pode ser escrita como fração. E o contrário também acontece. Toda fração representa uma divisão. Então, 1/6 pode ser entendido como 1 dividido por 6. 2/5 como 2 dividido por 5. O que justifica, né, que isso que o Giovanni fez funciona é uma propriedade da divisão, que diz o seguinte: em uma divisão, se multiplicarmos o dividendo e o divisor por um mesmo número, não alteramos o quociente. Como assim? Se eu tenho que fazer 2,5 dividido por meio, e eu não sei resolver, ou não sei de cor, assim, não consigo enxergar o quociente, eu posso multiplicar tanto 2,5 quanto o meio por um mesmo valor. Escolhi multiplicar por 2. Então, 2,5 vezes 2, 5. Meio vezes 2, 1. 5 dividido por 1 é mais fácil de fazer, resulta em 5. Então, 2,5 dividido por meio é equivalente a 5 dividido por 1.
porque eu multipliquei os dois termos pelo mesmo fator e não altero o resultado. Podia, talvez, multiplicar por 10, olha. Multiplicar 2,5 por 10 dá 25, meio por 10 dá 5, então 2,5 dividido por meio também é equivalente a 25 dividido por 5, que é 5. Essa é uma estratégia que a gente usa bastante quando faz conta com números decimais. Não sei se vocês lembram, né, que uma técnica é igualar as casas e cortar a vírgula, né? Na verdade, o que a gente faz quando iguala as casas e corta a vírgula é multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Mas aí a gente tem que multiplicar os dois termos pelo mesmo número. Então, aqui a gente multiplicou por 10, 25 por 5 dá 5. Em relação a essa propriedade, a gente tem uma extensão para divisão. Então, numa divisão, assim como se multiplicarmos, né? Se dividirmos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, nós também não alteramos o quociente. Como assim? 28 dividido por 4. Se eu dividir tanto o dividendo quanto o divisor por um mesmo número, a resposta se mantém. Então, 28 por 2 são 14, 4 por 2 são 2, 28 dividido por 4 é equivalente a 14 dividido por 2, que são 7. 48 dividido por 6, eu posso dividir os dois termos aqui por 3. 48 por 3 são 16, 6 por 3 são 2, então 48 dividido por 6 é equivalente a 16 dividido por 2, que vale 8, ok? Então, essa propriedade da divisão é que vai justificar o nosso uso aí da equivalência da fração, né? As técnicas que a gente utiliza para chegar em frações equivalentes ou para simplificar frações. Então, vamos lá. Vamos voltar para a equivalência de frações para pensar um pouco mais. Como encontrar ou descobrir frações equivalentes a 1/3? Então, a gente tem aqui a fração 1/3. Se a gente traça a reta, a gente percebe que 2/6 é equivalente a 1/3, 3/9 também é. Então, a gente sabe ali que 1/3 é equivalente a 2/6, que também é equivalente a 3/9. Beleza, mas como é que eu faço para chegar de uma fração na outra? É a ideia de multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Porque se a gente tem uma fração é uma divisão, se eu multiplicar o dividendo e o divisor pelo mesmo número, não altera o resultado, né? Então, essa é uma forma de interpretar. Multipliquei o dividendo por 2, o divisor por 2, então 1/3 é equivalente a 2/6. Uma outra maneira de interpretar, 2/6 é um inteiro. Então, eu multipliquei 1/3 por 1 inteiro. 1 inteiro é o elemento neutro da multiplicação, não altera a resposta. Então, 2/6 não altera a resposta em relação a 1/3. E aqui eu escolhi 2/6 para representar 1 inteiro. 1/3, se eu multiplicar por 3/3, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Multipliquei o denominador e o numerador e denominador pelo mesmo valor e não alterei o resultado. 1/3 vezes 4/4. 1 vezes 4/4, 3 vezes 4, 12. Não altera o resultado. Ou então, pensa que o 4/4 é 1, equivale a 1. 1/3 vezes 1 é ele mesmo, só que ele está escrito com outros números, mas a relação continua sendo a mesma, né? Ou ainda, 1/3 vezes 7/7 será igual a 7/21. 1 vezes 7, 7, 3 vezes 7, 21. Então, o que tudo isso significa? Que dá no mesmo pegar um todo, um inteiro, e dividir em 3 partes e tomar uma, ou então dividir em 6 partes e tomar 2, ou dividir em 9 partes e tomar 3, ou dividir em 21 partes e tomar 7, e assim sucessivamente. A proporção é a mesma, por isso que essas frações são equivalentes, beleza? E o contrário, se a gente tem duas frações e quer descobrir se elas são equivalentes ou não. Com a régua fica fácil, né? 3/4, 6/8, eu vejo que elas têm o mesmo tamanho e pronto, né? Mas se a gente não tiver a régua, a gente pode pensar se existe um número que multiplica 3/4 e chega em 6/8. Nesse caso aqui, a gente percebe que é para multiplicar por 2 sobre 2, a gente chega no 6/8. 3 vezes 2 são 6 e 4 vezes 2 também são 8. Então, eu consigo descobrir que são frações equivalentes porque eu consigo multiplicar aqui por 1 e chegar em 6/8. Ou então, uma outra possibilidade é o contrário, é dividir, né? Como eu disse que tanto valia multiplicar como dividir, eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, eu vou dividir por 2, porque os dois são múltiplos de 2,
e chego no 3/4. Então, tanto faz, eu posso sair do menor e tentar chegar no maior, multiplicando por um inteiro aqui, ou então chegar da fração que tem denominadores com números maiores, né, com termos maiores aqui, e dividir para tentar chegar no menor, né? Menor e maior entre aspas, gente, estou falando do algarismo, tá bom? Então, essa é uma possibilidade. Agora vamos ver um outro par, 4/6 e 6/9. 4/6, 6/9, passei a reta, vejo que elas são equivalentes, mas como que eu vou verificar pensando só nas frações, na escrita? 4/6. Tem algum número que eu consigo multiplicar para chegar em 6/9? Se eu multiplicasse por 2 meios, isso seria 8/12, teria passado já desses algarismos aqui, né, do 6 e do 9. Então, eu não consigo pensar num número inteiro que multiplicado aqui faça chegar nos 6/9. Então, vamos para outra estratégia, que é simplificar. Aqui nesse caso, a gente vai simplificar as duas. Então, 4/6 dá para dividir os dois termos por 2, chega em 2/3. 6/9 dá para dividir os dois termos por 3, chega em 2/3. Então, ambas frações são equivalentes a 2/3, portanto, elas são equivalentes entre si, né? Então, se você estiver achando muito difícil, não consegue encontrar o número, reduz as duas frações e veja se chegam na mesma fração irredutível, né, que a gente fala, que é a fração que não dá mais para dividir por termos iguais aqui. Beleza? Bom, então, resumindo, duas frações que são equivalentes têm o mesmo tamanho, né, representam o mesmo valor, elas só são escritas de formas diferentes. É possível encontrar uma fração equivalente a outra multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, ou então, para simplificar frações, é necessário dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E essas duas observações aqui finais, elas têm relação com as propriedades da divisão, que diz que se a gente multiplicar ou dividir o dividendo divisor pelos mesmos números, não altera o quociente. Então, baseado nisso, a gente encontra as frações equivalentes. Beleza? Bom, vamos então avançar para as operações. Primeiro, adição e subtração. O que significa somar 2/7 a 3/7? Então, temos 2/7, eu junto com 3/7, chego em 5/7. É algo bem intuitivo de enxergar que 2/7 a 3/7 é juntar essas duas partes. O mesmo ocorre na subtração. 5/6 menos 1/6, eu tenho 5/6, tiro 1/6, fico com 4/6. Então, 5/6 menos 1/6 são 4/6. E se eu tiver 1/4 mais meio? Então, 1/4 mais meio. Agora aqui eu estou falando de frações que têm tamanhos diferentes, né? Então, 1/4 e 1/2 têm tamanhos diferentes. Eu poderia colocar 1/4 ali, né, do lado de 1/2 para ver onde é que chega. Só que dificilmente eu conseguiria dar essa resposta aqui em vermelho de uma vez, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta reescrever as frações para que elas tenham o mesmo tamanho, para que as partes unitárias delas tenham o mesmo tamanho. Como assim? A gente percebe que 1/2 é equivalente a 2/4. Então, eu vou reescrever meio como sendo 2/4. Agora sim, eu vou enxergar 2/4 mais 1/4, né? Então, 1/4 mais 2/4 e chego nos 3/4, que seria a resposta. Então, percebam que são equivalentes. Olha, meio mais 1/4, o que eu fiz foi transformar meio em 2/4 para somar a 1/4, ok? Então, essa é a ideia de equivalência que a gente vai utilizar. A gente vai reescrever uma das frações, ou as duas, ou as três, né? Depende de cada situação, como uma fração equivalente que seja conveniente para a gente somar ou subtrair. Vamos avançar que vai ficando mais fácil com os exemplos. Agora eu tenho 1 inteiro menos 3/4. 1 inteiro menos 3/4, tiraria do inteiro esse pedaço aqui, né? Poderia jogar lá para cima, mas fica ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar 1 inteiro como sendo 4/4. Aí sim, 4/4 menos 3/4 sobra 1/4. Então, eu reescrevi 1 inteiro como sendo 4/4, porque era conveniente para tirar 3/4. Outro exemplo com 1 inteiro. 1 inteiro mais 2/7. Agora, é conveniente para mim enxergar 1 inteiro como sendo 7/7.
Então, 7 sétimos mais 2 sétimos, 9 sétimos. Por fim, 1 sexto mais 1 inteiro. Dessa vez, eu vou reescrever um inteiro como sendo 6 sextos. Então, 1 sexto mais 6 sextos, percebam que eu continuo com o inteiro aqui. Foi só uma reescrita. Isso equivale a 7 sextos. Então, olha, em cada situação, eu reescrevi um inteiro de forma diferente, com o que era mais conveniente em relação à conta. Primeiro, um inteiro virou 4 quartos, depois um inteiro virou 7 sétimos, depois virou 6 sextos. Ok? Agora vamos ver um caso de adição sempre a 2 terços. Então, 2 terços mais 1 sexto, 2 terços mais 2 nonos, 2 terços mais meio. Então, 2 terços está aqui e ele vai ser adicionado aí a 3 outras frações. Eu já começo a ver, olha, que 2 terços e 1 sexto não são frações com o mesmo denominador. Então, vou precisar fazer algum ajuste aí, reescrever alguma delas por fração equivalente. A mesma coisa aqui. Então, eu vou passar a régua aqui para a gente enxergar outras frações equivalentes a 2 terços. Olha, por exemplo, 4 sextos é equivalente a 2 terços e 6 nonos também é equivalente a 2 terços. Então, nesse primeiro caso, eu vou escrever 2 terços como sendo 4 sextos, porque é conveniente para eu somar com 1 sexto. Então, 4 sextos com 1 sexto, eu chego em 5 sextos. Depois, no próximo, 2 terços, eu vou escrever como 6 nonos, porque para mim vale a pena, já que eu tenho que somar com 2 nonos. 6 nonos com 2 nonos são 8 nonos. Agora, aqui nesse último caso, eu tenho 2 terços com meio. Eu não tenho, 2 terços não é equivalente a nada, né, com meio, assim, no denominador 2. Então, uma estratégia seria encontrar frações equivalentes a essas duas. Eu sei que meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos, a 4 oitavos, a 5 décimos, a gente já falou sobre isso. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que meio é equivalente a 3 sextos, eu vou reescrever as duas frações com o denominador 6. Então, 2 terços eu sei que são 4 sextos e meio eu sei que são 3 sextos. Então, ao invés de escrever 2 terços mais 1 sexto, eu vou escrever 4 sextos mais 3 sextos. Reescrevi 2 terços como 4 sextos e meio como 3 sextos. E aí cheguei nos 7 sextos de resposta. Ok? Então, mais uma vez, olha, o 2 terços, ora virou 4 sextos, ora virou 6 nonos, de acordo com a conta que eu estava fazendo, com a situação em que eu estava envolvido. Mais um exemplo. Agora eu tirei a régua para a gente começar a pensar mais nas frações soltas aí. Meio menos 1 quarto. Meio equivale a 2 quartos, então eu vou reescrever meio como sendo 2 quartos. 2 quartos menos 1 quarto, 1 quarto. Agora eu tenho que fazer meio menos 3 oitavos. Vou tentar reescrever meio como oitavos. Meio é equivalente a 4 oitavos. Portanto, 4 oitavos menos 3 oitavos, 1 oitavo. Meio menos 2 sétimos. Agora eu não consigo escrever meio em sétimos, né? Então vou ter que pensar diferente. Eu tenho que encontrar um denominador que seja múltiplo desses dois aqui para eu poder reescrever a fração equivalente. Eu sei que 14 é múltiplo dos dois. Então eu quero tentar reescrever meio como algo 14avos e 2 sétimos como algo 14avos. Meio é equivalente a quantos 14avos? A gente acha a fração equivalente multiplicando denominador e numerador pelo mesmo número. Então, o denominador 2 para virar 14 teria que ser multiplicado por 7. Então, 1 vezes 7, 7. 7 14avos é equivalente a meio. 7 para chegar no 14 seria multiplicado por 2. Então, se eu multipliquei o denominador por 2, o numerador também tem que ser multiplicado por 2, que são 4. Então, meio são 7 14avos, 2 sétimos eu vou usar 4 14avos. 7 14avos menos 4 14avos, 3 14avos. Um outro exemplo, meio menos 0,4. Eu sei que 0,4 são 4 décimos, então vou tentar reescrever o meio como décimos, eu sei que dá. Meio são 5 décimos. Portanto, ao invés de escrever meio, vou escrever 5 décimos, ao invés de 0,4 na notação decimal, vou escrever 4 décimos, cheguei que a resposta é 1 décimo. É claro, né, gente, que daria para fazer 0,5 vezes 0,4, chegar no 0,1. Mas eu estou forçando um pouco aí o raciocínio pela equivalência. Então, mais uma vez, a gente tem uma fração escrita de formas diferentes. Primeiro, meio virou 2 quartos, meio foi escrita como 4 oitavos, 7 14avos, 5 décimos. Depende de cada situação. Eu vou reescrever uma fração equivalente que seja conveniente à conta que eu estou fazendo. Ok?
Repetir aqui o primeiro exemplo só para a gente pensar um pouquinho. Eu sei que vocês já aprenderam a adicionar e subtrair frações com o mesmo denominador e talvez vocês estejam se perguntando: o denominador não precisa ser o mínimo múltiplo comum? E a técnica do divide pelo de baixo multiplica pelo de cima, né? Não, o denominador ele não precisa ser um mínimo múltiplo comum, ele pode ser qualquer múltiplo comum. O que normalmente a gente faz quando ensina matemática é mostrar o algoritmo, que é o menor número de passos para chegar na resposta. E o menor número de passos é usar o mínimo múltiplo comum para não ter que lá na frente simplificar a fração, né? Como assim? Vou mostrar para vocês. Se ao invés de escrever meio como 2/4, eu escrevesse meio como 4/8. E aí para isso eu teria que escrever 1/4 como 2/8. Então, ao invés de meio menos 1/4, eu teria 4/8 menos 2/8, que são 2/8. Só que aqui eu consigo simplificar e chegar nos mesmos 1/4. Então, é como se tivesse uma passagem a mais se eu não usar o mínimo múltiplo comum. Mas não tem problema, matematicamente falando, não tem diferença alguma, né? Então, sintam-se à vontade para usar o múltiplo comum que vocês enxergarem. E a outra pergunta que eu coloquei aqui é sobre a técnica do divide pelo de baixo multiplica pelo de cima. Então, aqui, por exemplo, se a gente encontrasse o 8 como múltiplo comum, aí faria 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 1, 2. Funciona. De fato, é a mesma coisa de encontrar a fração equivalente. Quando a gente usa essa técnica do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, a gente está encontrando uma fração equivalente, mas muitas vezes sem saber que é isso que está sendo feito, né? Então, quando a gente tinha aqui um meio, que ia chegar em 4/8, 2, que número que multiplica para chegar no 8? É como se a gente fizesse 8 dividido por 2 e depois multiplicar esse mesmo valor aqui por cima. Então, é a mesma coisa. A diferença aqui nessa videoaula é que eu estou mostrando para vocês o conceito que está por trás da técnica. Vocês podem continuar usando o MMC, caso vocês já estejam confortáveis com eles, sem problema algum, tá bom? É meio que uma revisão e mostrando para vocês um pouquinho o porquê das coisas. Alguns outros exemplos aqui só para finalizar a adição e subtração. Então, 3/4 mais 5/6. Eu vou reescrever as duas frações com o denominador 12, porque eu sei que 12 é múltiplo de 4 e de 6. Então, 3/4 para chegar em 12avos, 4 vezes 3 dá 12. Então, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 6 vezes 2 dá 12. 5 vezes 2, 10. Então, 3/4 é equivalente a 9 dozeavos e 5/6 é equivalente a 10 dozeavos. Isso daria menos 1 dozeavos. Agora aqui, 3/5 mais 2 menos 4/7. Não consigo enxergar um mínimo múltiplo comum pequeno, né? Vou usar o 5 vezes 7, 35. Então, vou reescrever as três frações com o denominador 35. Então, 5 vezes 7 dá 35, né? Porque 35 dividido por 5 dá 7. Então, eu tenho que multiplicar por 7 aqui em cima também. 7 vezes 3, 21. 2 inteiros, quantos 35avos tem? Um inteiro tem 35 35avos, certo? 2 inteiros vai ter 70 35avos. Então, podia colocar 1 aqui embaixo, né? Enxergar que multiplicou por 35. Também vai multiplicar por 35 aqui. 4/7, quantos 35avos são? 7 vezes 5 são 35, então 4 vezes 5 são 20. Portanto, 3/5 equivale a 21 35avos, 2 inteiros 70 35avos e 4/7 20 35avos. Fazendo toda essa operação, eu chego em 71 35avos. Beleza? Vamos então agora retomar a multiplicação. A multiplicação de frações, ela pode ser enxergada tanto pela configuração retangular de área, ou então com a ideia de parcelas iguais mesmo. Para a gente começar, eu tenho um número inteiro, 2 vezes 2 nonos. Isso vai ser 2 nonos mais 2 nonos, duas parcelas de 2 nonos, que são 4 nonos. Se eu tiver o contrário, 1/5 vezes 4, eu posso lembrar da propriedade comutativa da multiplicação, né, que 1/5 vezes 4 equivale a 4 vezes 1/5, e enxergar 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que são 4/5. Tudo bem, aqui a gente está fazendo um número inteiro por fração. E se tiver fração por fração? Meio vezes 3/5. Vocês já sabem que isso se faz multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10. Mas vamos pensar por que funciona. Então, eu desenhei aqui 3/5, mas eu não quero 3/5, eu quero 1/2 de 3/5, ou então a metade de 3/5.
Essa parte verde são 3/5, porque eu tenho o todo dividido em 5 partes e tomei 2. Só que eu quero só metade disso. Então, eu quero só essa parte em rosa aqui. Essa parte em rosa aqui em destaque é o resultado de meio vezes 3/5. Mas eu preciso saber da resposta. Eu percebo que são 3 retângulos, né? 3 quadradinhos, parecem até, de rosa a resposta. Então, eu preciso descobrir qual que é o tamanho de cada um desses quadradinhos para poder dar a resposta. Cada um desses quadradinhos vale 1/10, porque eu dividi em 5 partes, depois eu dividi em 2, então 1/10. Portanto, essa resposta são 3/10. Percebam, portanto, assim, olha, que o 10, ele vem dessa subdivisão, primeiro em 5 partes, depois em 2. Vamos a outro exemplo aqui, 2/3 vezes 4/7. A gente sabe que 2 vezes 4 são 8, 3 vezes 7 é 21. Essa é a técnica. Mas vamos pensar no porquê. Desenhei aqui 4/7, um retângulo dividido em 7 partes e eu tomei 4. Só que eu não quero 4/7, eu quero 2/3 de 4/7. Então, eu dividiria isso em 3 partes e tomaria 2. Mais ou menos isso que está aparecendo para vocês aí. O resultado de 4/7 por 2/3 está aqui em destaque em amarelo. Eu consigo perceber que eu tenho 8 pedaços aqui, né? 8 partes. Vamos descobrir quanto que equivale cada uma dessas partes. Aqui na primeira linha eu tenho 7, mais 7 mais 7 são 21. Então, cada um desses retângulos equivale a 1/21. Portanto, 8/21. Então, 21 surgiu da divisão de 7 por 3. Como se fosse uma área que a gente calcula aqui. Beleza? E a divisão? Também sei que vocês já conhecem a técnica da divisão. Vamos começar dividindo uma fração por um número inteiro. 1/3 dividido por 2. Eu posso enxergar 1/3 dividido por 2 como sendo uma fração de 1/3 dividida ao meio. Então, isso equivale a um quadradinho de 6, 1/6. Outro exemplo, 3/4 dividido por 5. Desenho os 3/4, divido por 5, eu tenho 3 pedacinhos. 3 pedacinhos de quanto? De 20. Porque eu tenho 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. 5 parcelas de 4. Então, isso daria 3/20. Essa é uma forma de interpretar, de enxergar essa divisão. E se fosse o contrário? 2 dividido por 1/3. Muito provavelmente vocês devem lembrar que é possível fazer 2/1, né? Enxergar que é 2/1, e multiplicar pelo inverso da segunda fração, 3/1. Então, 2 vezes 3, 6, 1/1, 1 vezes 1, 1. Mas por que isso funciona? Aqui a gente vai precisar recorrer de novo à ideia da equivalência e, mais precisamente, à propriedade da divisão. A gente já sabe que quando tem uma divisão, se a gente multiplicar o dividendo e o divisor pelo mesmo número, não altera a resposta, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o dividendo é 2, o divisor é 1/3. Vou multiplicar os dois por 3/1. Por que 3/1? As pessoas que investigaram, os matemáticos que chegaram nessa técnica, eles perceberam que se a gente multiplicar pelo inverso da segunda, aqui nesse segundo número vai aparecer 1, porque vai ficar 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 1, isso aqui equivale a 1. Então, é como se a gente tivesse 2 vezes 3, 6, dividido por 1. Essa segunda parte aqui vale 1. Como 1 é um elemento neutro da divisão, fica fácil. 6 dividido por 1, 6. Então, a estratégia aqui é transformar o divisor em 1. Né? Esse é o foco. Então, por exemplo, 3 dividido por 4/5. Vocês já sabem que isso é a mesma coisa que 3 vezes 5/4. Mantém a primeira e inverte a segunda. 3 vezes 5 são 15, então 15/4. Vamos pensar na equivalência. 3 é o dividendo, 4/5 é o divisor. Vou multiplicar os dois pelo mesmo número, não altero o quociente. Portanto, vou multiplicar por 5/4. Por que 5/4? Para que o divisor resulte em 1. 4/5 vezes 5/4 são 20/20, que é 1. Então, isso ficaria 3 vezes 5/4 dividido por 1. 1 é o elemento neutro da divisão, né? Ou seja, a resposta seria essa primeira parte da conta aqui, que são os 15/4. E essa estratégia é a mesma usada quando tem fração por fração. Então, 1/4 dividido por 2/7. Vocês já sabem que é a mesma coisa que fazer 1/4 vezes 7/2. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 2, 8. Vamos agora pensar na equivalência. Dividendo 1/4, divisor 2/7.
Vou multiplicar os dois pelo mesmo número, não altero o quociente. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, 7/2. Porque 2 sétimos vezes 7/2 são 14 14avos, que equivale a 1. Então, a conta fica mais fácil. 1 sobre 4 vezes 7/2, dividido por 1, dá 1 sobre 4 vezes 7/2, que são 7/8, a técnica aí que vocês aprenderam, beleza? Último exemplo, 3/5 vezes 5/6. Isso é a mesma coisa que 3/5 vezes 6/5, que é igual a 18/25. 3/5 é o dividendo, 5/6 é o divisor. Vou multiplicar os dois pelo mesmo número, não altero o quociente. Por qual número que eu escolho? 6/5, porque é conveniente para que aqui fique 1. 5/6 vezes 6/5 vale 1. Então, basta fazer 3/5 vezes 6/5, que são 18/25. De novo, gente, eu não estou querendo colocar essa forma no lugar da que vocês já conhecem. Estou querendo mostrar para vocês que tem um porquê, né? Que a justificativa também está por trás aí da propriedade da divisão, né? Ou da equivalência. Então, pensem assim que tudo tem um porquê e não é à toa que a gente faz a multiplicação pelo inverso. Muitas vezes a gente aprende só a técnica, mas sem muito questionamento, né? Só aceitando. E às vezes a gente está em uma situação que não lembra a técnica ou confunde uma técnica com outra e aí dá ruim, né? Então, a ideia é vocês saberem o porquê de cada coisa. Eu espero que tenha ajudado vocês, que não tenha confundido mais. Mas, de qualquer forma, nós estamos à disposição aí no grupo, no WhatsApp, no Moodle, para tirar as dúvidas de vocês, responder os questionamentos que vocês tenham aí sobre o conteúdo, tá bom? Só lembrando, então, a trilha da semana começa com a videoaula. Na sequência, a lista de exercícios e o plantão de dúvidas da quarta-feira. Cálculo mental, tentar resolver os testes, o problema proposto, que essa semana é bem interessante. E por fim, também tem um desafio aqui no vídeo que a gente vai deixar para vocês tentarem resolver. Lembrando que a gente tem também plantão de dúvidas às sextas-feiras, tá bom? O desafio que a gente deixa é de um quadrado mágico. O que é um quadrado mágico? É um quadro com o mesmo número de linhas e de colunas que contém números dispostos de tal forma que a soma dos elementos de uma linha, coluna ou diagonal seja o mesmo. Então, aqui a gente tem um quadro 3×3. Então, a soma na horizontal, na vertical ou na diagonal tem que dar sempre o mesmo resultado. No caso desse quadrado mágico, a soma mágica é 2, ou seja, vocês precisam completar o quadrado mágico ao lado, sabendo que a soma dos termos, conforme a descrição anterior, né, horizontal, vertical e diagonal, é sempre 2. Como assim? Meio mais 2/3 mais alguma coisa, que vocês têm que descobrir o que é, vale 2. 5/6 mais 2/3 mais alguma coisa, vale 2. Na vertical, você achou o que vale aqui? Esse termo mais meio mais esse também vale 2. Então, a ideia é vocês completarem o quadrado mágico com o que falta, beleza? Bom trabalho, gente. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço.